Shabbat Shalom, sejam todos bem-vindos, uma abençoada noite para todos vocês, que o Senhor os abençoe de uma forma sobrenatural. Bem-vindo você também que está nos assistindo aí no nosso canal no YouTube, todos vocês presentes, que o Senhor venha derramar umas bênçãos sem medidas, dando todo entendimento, todo discernimento, para tudo isso que Ele vem nos aplicar na porção de hoje, Senhor. Que venha a Tua revelação, que venha cada vez mais, Senhor, as chaves necessárias, Senhor, para que possamos abrir as portas, Senhor, do entendimento da Tua vontade e do Teu desejo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Hoje, vemos com a porção Rucat, que se refere a estatutos, né? Que vai de número 19:1 a 22:1, Lucas capítulo 21, Juízes, capítulo 11, de 1 a 33. Tá? Hoje nós vamos falar de águas no deserto, fé na guerra e alerta para os últimos dias. Sim, hoje é dia de fé na guerra, porque afinal de contas vivemos num tempo de muita turbulência, muita situação contrária, digamos assim, onde o mundo hoje quer fazer de tudo para te enganar, te levar por caminhos que você acaba se perdendo. E achando que de repente, encontrei Deus porque encontrei uma paz interior, disso e daquilo, e na verdade você caiu, foi num tremendo de um laço, e assim realmente fica difícil. Como diz o Salmo 91, né? Nós caímos no laço do passarinheiro. Já está na hora da gente despertar para tudo aquilo que Deus nos chama. Onde Deus hoje nos chama a discernir os tempos e purificar as nossas vidas e não recuar diante das batalhas. O que a gente encontra é muita gente reclamando das batalhas, reclamando do que tem que fazer, reclamando de uma série de situações. Eu encontro muito mais murmuração do que realmente a pessoa ir para cima como um guerreiro. Tem gente que costuma até numa brincadeira, que eu considero mais uma brincadeira, ficar postando coisas nas mídias sociais aí, do tipo, como se fosse uma santidade. Olha, a sabedoria está aqui, então vem uma mensagem da Bíblia, igual alguém fez algum comentário da Bíblia e tal, deu uma visão de mundo para ela, então o discernimento está aqui. A pessoa olha para a outra e fala, nossa, como ela é santa, como ela é isso, como é aquilo. E na verdade, mesmo quem publicou, não cumpre nem um terço daquilo que achou que era a santidade. Porque muitas vezes, digamos assim, temos que dar vários puxões de orelha. E mesmo assim, estão que nem a mula de Balaão, achando que estão vendo o anjo, reclamando com Balaão, mas nessa vez, Balaão está certo. Está dizendo, siga em frente, siga por aqui, siga esse caminho, siga de uma vez por todas esse tipo de situação que Deus está direcionando você a que seja feito, a que seja cumprido, conforme Ele já determinou na tua vida. Não queira mudar, não queira ser realmente aquilo que você não é. Porque muitas vezes te chama para um grau de santidade diferenciado. Mas você quer se equiparar aos outros. E é nisso que essa porção vem nos trazendo de entendimento. E assim ele fez essa purificação no povo do deserto. Fez com Jefté durante a guerra. Ele chegou lá, estava aquela batalha lá e tal, e Jefté era rejeitado pelo povo de Israel. Mesmo assim, Deus falou, é com ele que eu vou vencer. Mesmo diante dos sacerdotes, dos escolhidos, da nação eleita, Deus falou, é com ele que vocês vão vencer. E isso nos traz o entendimento de Jesus, nesse capítulo 21, alertando sobre o fim, alertando justamente o final dos tempos, porque pediram a ele uma direção de como seria o final dos tempos. E ele revela. Esse que é o mais incrível. Ele revela.
E nós hoje ainda não ouvimos essa mesma porção. Muitos chegam por aí falando um monte de bobagens, mas quando você cita Lucas capítulo 21, todo mundo treme na base. Ou falam mentiras. Porque nós, como igreja viva e cheia do Espírito Santo, precisamos despertar. É hora de elevar a voz para todas as lideranças e gritar: acorda! Chega desse tipo de situação falsa que vocês colocam nos altares. Chegou a hora. Deus está cobrando. Muitos ficam falando de final do tempo, uma série de outras coisas mais. Ei, leia Lucas capítulo 21. É isso que o Senhor fala hoje. Leiam com atenção. E vocês vão ver falsos profetas para todos os lados e todos os jeitos. E a gente começa hoje falando da vaca vermelha lá em Números 19. Fala aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, sem defeito, quem nunca tenha recebido jugo. O que é isso? Para fazer o quê? A purificação com as cinzas dessa novilha. Antigamente era assim. O que isso representa para nós? Se nós fizermos uma correlação entre essa novilha vermelha, que trazia a purificação, que usava o isopo e usava todos os tipos de lã de carmesim, uma série de outras coisas mais, para purificar. E era necessário que ela fosse abatida fora da congregação, fora da cidadela, fora do acampamento. Quem foi sacrificado dessa forma? Para nos libertar e nos purificar, senão o próprio Jesus. Muitos falam da vaca vermelha, mas mas aquilo era coisa de judeu, daquele tempo antigo. Jesus representa isso. A melhor forma de purificação que nós temos, desde que sejamos obedientes ao que ele fala. Não segundo o nosso entendimento, porque o nosso entendimento é chulo. É chulo. Não de acordo com o nosso coração, que é enganoso, mas sim conforme a fiel palavra do Senhor. Para aqueles que vivem nessa palavra, que vivem naquilo que ele diz, naquilo que está escrito, esses são os purificados. Não daquele que se faz da palavra para ser exaltado, para ganhar exaltação. Porque senão o livro de Lucas, número capítulo 21, não começaria dizendo que aquela que deu mais era a viúva pobre, e não daquele que sobeja. Hoje nós temos uma igreja que sobeja, mas pede como se fosse uma viúva pobre, mesmo tendo, mas não repartindo. Essa é uma diferença. A quem realmente vocês estão ajudando? A quem realmente vocês estão participando em Cristo? Defendendo paredes? Defendendo uma placa? Defendendo Cristo. Então representa hoje essa purificação, uma santificação vinda pelo Espírito Santo. Ou seja, lutar a batalha para entrar aonde? Na graça. Sim, nós precisamos batalhar o bom combate. Não vem por uma imposição de mão, não vem por uma oração, não vem por um simples falar. Ah, ele é profeta. E aí? Se você não corre atrás? Eu posso profetizar aqui tudo que Deus mandar. Sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tudo aquilo que quiser. Mas se você não correr atrás, você não sair do seu lugar comum, da sua zona de conforto, a promessa se torna vazia.
Não porque eu seja um mau profeta, mas porque você se acomodou naquilo que o mundo quer que você faça. Aguarde. Então eu vou aguardar no Senhor. Já deveria, né? Mas se a gente aguarda no Senhor, batalhando. E não ficando sentado, esperando vir aquela bênção. Ou chegar na igreja, estou com paz de espírito, sair assim, como se tivesse ido no ritual de alguma dessas filosofias por aí, sair bem. Mas você não sai ardendo. Você não sai com fogo, você não sai com vontade de batalhar, de sair do teu lugar. Simplesmente você volta para casa. Continua do mesmo jeito. Agora eu vou dar uma cochiladinha aqui, vou fazer isso aqui. E acabou o fogo. Acabou aquele fogo, ou então aquela impressão que você foi lá na casa de Deus, fiz as minhas orações, congreguei com a pessoal, aquele negócio, saí na paz, a paz do Espírito Santo, aquela coisa toda. Mas atravessou o portão. Falou em batalha, sai do seu lugar comum, E aí Deus vem e diz, antes da batalha, tem que haver purificação. O reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Está lá em Mateus 11:12, para que você pesquise, medite sobre isso. A força aqui não se refere à violência física, mas sim a um esforço intenso, perseverante, em busca pela fé e salvação. Esse é o mistério. Ou seja, sair da zona de conforto, sair do mundo, das suas vontades, do seu desejo pessoal, daquilo que te aflige deste mundo. Deus fala hoje para você. Se purifica, se arrependa, para que você goze dos benefícios dele. São chaves, mas poucos usam para abrir as portas, porque preferem abrir do seu jeito, dando jeitinho, fazendo as coisas do jeito que lhe agrada, do jeito que é mais confortável, mesmo que seja para abandonar um guerreiro no meio do caminho. Jefté, ele foi escolhido por Deus, mas rejeitado pela nação de Israel. Ele foi para outro lugar, porque ele era filho bastardo. Era um filho bastardo, fora daquele casamento natural. E os próprios irmãos faziam chacota dele, dizendo que ele nunca iria herdar nada da família. O filho de uma prostituta, rejeitado, mas valente, foi procurado para quê? Para salvar Israel. Olha aqui, coisa que Deus faz. E quantas vezes você aí se coloca numa posição de guerreiro, de rejeitado, esperando ser um Jefté da vida, se achando um Jefté da vida, quando na verdade não passa de um rejeitado por Deus. Simplesmente assim. Não foi rejeitado pela família, mas você foi rejeitado por Deus. Precisa se encontrar ao meio do caminho. Não é porque te falam que Jefté, olha esse exemplo, que você seja um guerreiro. É te dada a oportunidade de você lutar. Se você não luta, você não pode ser considerado um Jefté. De jeito maneira. Jefté é aquele que corre atrás, que faz aliança com Deus, que faz o propósito com Deus. Deus usa quem Ele quer e na hora certa, não na hora que desejamos ou estamos disponíveis.
Essa é uma grande diferença, que muitas vezes vem de um altar comprometido, corrompido. Vem promessas, você é guerreiro, você é batalhador, você é isso, mas você não é purificado. Como é que você pode ser um guerreiro de Deus? Você não se arrepende do que você faz. Para você está tudo bem. Principalmente quando sua palavra não vale nada. Você não cumpre nem o que você fala. Você percebeu isso? Como é que eu posso ser um guerreiro se a palavra não obedece? A própria palavra não tem sustentação em si própria. Como pode se acontecer isso de ser um guerreiro? Como você espera que uma palavra venha do altar para a sua vida, para transformar a sua vida, se você não muda? Se você não muda, simplesmente isso. Jefté fez um voto de entrega total. Fez um voto. E esse voto de Jefté é muito significativo. É muito importante. Porque hoje se fala em voto de valores. Não um voto como Jefté. Não um voto como Jefté. Jefté ele fez assim: Senhor, se tu me deres essa vitória, tudo aquilo que sair da porta da minha casa e vier ao meu encontro, será sacrificado a ti. Ele estava indo para a batalha. Ele estava liderando Israel, liderando os povos juntos para vencer os amonitas. E nós sabemos que os amonitas têm ódio mortal por Israel. Sabemos disso. Presenciamos recentemente. Tem ódio mortal por Israel. Mas ele falou e se comprometeu: o que sair da porta da minha casa em minha direção é teu, Senhor. Pois bem, Deus lhe deu a vitória. Entregou os inimigos na mão dele. Foi aclamado. Governou sobre todo aquele povo. Chefiou, liderou e conquistou. Quando ele volta para casa, o que é que vem ao encontro dele? A própria filha. Ele ficou branco. E agora, meu Senhor, e tal, e pensando num propósito. Do tipo, como é que eu faço agora? É minha filha. É minha filha. Como é que eu faço agora? Ele tenta explicar isso para a filha, pai, calma. Você se comprometeu com Deus? Serei o sacrifício. Serei o sacrifício. Olha que coisa. Ele nem precisou pensar duas vezes. A própria filha intercedeu. Fica tranquilo, pai. Só me dá 2 meses com as minhas amigas para me fazer todo o meu preparo para me entregar ao Senhor. Aí todo mundo começa a olhar para esse tipo de situação. Imagina, vai entregar a filha. E Abraão? Que não tinha guerra, não tinha nada. Mas o Senhor falou, quero teu filho. Não se preparou para fazer isso? E hoje? No meio da guerra que você vive hoje, no meio dessa batalha hoje, qual é o teu desafio para vencer essa batalha? Para com Deus. Alguns trocados no envelope. Só isso? É tudo que eu posso. Tem certeza? Tem certeza que é isso? Você se rebaixa tanto a uma vitória que Deus está pronto para te entregar na sua mão? Para olhar aquilo que para você nos seus olhos é muito. Nos seus olhos. Mas e nos olhos de Deus? Porque Ele te conhece. Te conhece por inteiro. Desde o ventre da tua mãe, Ele te conhece. Então, como você vai fazer como Jefté? Guerrear do jeito que Jefté é. E aí eu te pergunto, você é guerreiro? Como Jefté?
fazer o cumprimento do voto, tendo a vitória na sua mão. Deus hoje está levantando os esquecidos, que foram abortados. Gostei de muito, ministro. Não me abandone. Não me desampare. Não me rejeite. Por que eu faria isso? Não. Deus me tocou para pedir para você orar por mim. Não me rejeite. Eu não rejeito ninguém. Continuo orando por todo mundo. Qual é a troca que eu recebi? O esquecimento. Quando a panela ferve do lado de lá, apóstolo, ora por mim. Mas você não é ministro. Você não é ministro. Você quer que eu te apoie, você quer que eu te abençoe, você quer tudo isso daí, mas você é ministro. Então, você andou no mundo, né? Você foi para o mundo, você seguiu a direção das igrejas que estão no mundo, e não da igreja que está com Deus. Falam de Deus, mas andam no mundo, cumprindo as necessidades do mundo, trazendo tudo isso para convívio entre os irmãos, quando ela mesma deveria de libertar os irmãos, lutar essa batalha com eles. Qual é a igreja que luta essa batalha com você? Que hora que você está precisando, no meio da madrugada, no meio da noite, no meio do dia, dá para vir na minha casa? Dá. Dá para fazer? Dá. Qual é a igreja que realmente luta com você a sua batalha? Que te puxa a orelha, que briga com você, te põe no caminho, discute com a sua teimosia. E aí? Qual a igreja que faz isso hoje com você? Sem olhar aquilo que você tem, mas o potencial que há em você, que Deus te escolheu para fazer obras. Mas você prefere o berço esplêndido. Muitos foram esquecidos, mas Deus vai levantar todos eles com poder. Muitos que estão no alto cairão pela própria soberba. Deus colocou essa palavra na minha boca essa semana. Vão cair sim pela sua própria soberba. E vocês vão perceber isso. E esse vídeo está gravado. Está aí para vocês se deliciarem num banquete depois. Que eu sei que vocês gostam. Vamos ver se ele é profeta. Vamos ver se ele é profeta. Calma. Calma. A palavra não é minha, a palavra é dele. É do Senhor. Quem acha que tem um outro na mão ou controla a vida de alguém, este será controlado e envergonhado. Tem gente aí que acha que pode controlar a vida do outro. Agora ele pode ter isso aqui, eu dou esse pouquinho aqui para ele e tal, numa boa, e dá tudo certo. Cuidado. Deus está vigiando. E se você está mexendo com o ungido dele, se prepare. Alerta de Jesus em Lucas 21. Guerras, pestes, terremotos, sinais do fim. O problema é que houverão muitos narradores de fábulas. Muitos narradores de fábulas. Pois não tem o que poucos têm. A verdade através de Deus. A palavra diz que não é para você ficar falando que ele está vindo, que ele está chegando, que ele está voltando. A palavra diz isso, porque ele já atesta. É mentira. É mentira. Mas há muitos por aí que ainda saem colocando e publicando em várias mídias sociais. O Senhor está voltando. Mentira! Lê
Lucas 21. Ele mesmo atesta. É mentira. É mentira. A igreja precisa estar cheio do Espírito Santo e vigilante e constante. Não é hora, não, vou lá no dia tal, aquele negócio todo. E nesse cara vai ter vigília. Essa madrugada. Teve essa madrugada. Ah, mas estava muito frio. E? Qual o problema? O Espírito Santo aquece. Qual o problema? Ah, quando vai ter a próxima? Não sei. Talvez essa madrugada, talvez na próxima. Converse com Deus. Então acho que ele me chama, é agora. E agora? Estou lá. Vamos lá, filho. Vamos lá. Aí você tropeçando no meio do chinelo. O que o senhor quer, meu pai? Vigília, vamos embora, filho. Assim que ele faz. Porque lá vem coisa. Lá vem coisa. E ele dá a visão. Ele dá a visão. Essa noite o nevoeiro era tão forte que eu não consegui enxergar a igreja. Tão forte que não dava para nem olhar a igreja. Eu tateava o muro, mas não via a igreja. Nem minha mão eu via. Pra vocês terem uma ideia de como é. E conversando com outras pessoas que estavam acordadas no meio da madrugada, que trabalham nesse horário, não, São Paulo não teve problema nenhum aqui não. Dá para ver tranquilamente. Inclusive nós te vimos lá no muro. Eles me viram, mas eu vi uma névoa que envolveu tudo. Então, é ou não é o poder do Espírito Santo? A igreja não pode se permitir abalar e nem abalar as suas ovelhas, mas discernir os tempos. Qual o tempo que tem para a tua igreja? Qual é o propósito da sua igreja? Agora já caiu no mecanismo natural. Culto da mesma forma, seja na sexta, seja no sábado, seja no domingo, seja na segunda, seja na terça, seja na quarta. É sempre da mesma forma? Por acaso o vento não é diferente? O vento é mais quente, é mais frio? Tudo depende. Que Espírito Santo é esse que está habitando na igreja de vocês? Que fogo é esse que não queima? Não arde? Não sobe calor? Qual é? Se a narrativa é o noivo está voltando, aí vem a pergunta. Então, por que você não está se preparando? Simples. Quer narrar? O noivo está voltando, o Senhor está voltando, está regressando. Então por que você não está se preparando? Aí ele reforça, arrependam-se. Mas vocês continuam voltando para a mesma área de conforto. Saiu da igreja, bate cartão na área de conforto. E lá adormecem até o próximo culto. Já perceberam isso? O Espírito Santo é vivo. Ali, ó, todos os dias, a todo momento, ele está cutucando a gente. Se eu sou acordado pelo Espírito Santo, mesmo no meio da madrugada, quem está com ele também vai ser acordado. Porque ele quer o relacionamento, ele quer intimidade. Pode estar frio, pode estar calor, pode estar caindo neve lá fora. Ele vai falar, confia em mim. Simplesmente isso. E o que falta para nós? Confiança. E uma das frases que me mandaram essa semana, que me marcou muito, semana já tem alguns dias, que me mandaram,
E o Senhor falou, espera, é para usar hoje. Uma mensagem até bem interessante. Cuidado com pessoas ou igrejas que quebram suas pernas, te vendem muletas e tentam te convencer que graças a elas você ainda consegue andar. Eu nunca vi em 3 linhas uma tremenda verdade. Quantas igrejas nós conhecemos hoje em dia que te vinculam você a fazer coisas? Porque se você não fizer isso, você não der aquele envelope, não fizer um pacto, não fizer uma aliança, não fizer isso, não fizer aquilo com Deus, então a coisa não vai ser cumprida na sua vida. Que isso? Senão te quebrar as pernas e te dar muletas, para que você ande com a fé dos outros, não com a sua fé. Não estou ensinando você a andar com fé. Estou te tornando dependente daquela igreja ou daquela pessoa. Como, ele é o ministro, não sei o quê, então estão sempre recorrendo para ele, recorrendo para isso, recorrendo para aquilo. Quando na verdade, Deus falou, ensinem o Evangelho. Para que não sejamos dependentes de homem, únicos, exclusivamente dependentes de Deus. O homem de fé e de valores nos ensina o caminho. Ele é preparado, ele é ungido para esse momento de lhe conduzir o bom rebanho através do ensinamento. Por acaso algum pastor quer ver o seu rebanho se perdendo no meio dos lobos? Ou você vai ter um pastor que realmente te conduza como rebanho e te mostre, como combater lobos para a batalha que você tem que enfrentar consigo mesmo e com aquilo que o mundo te coloca? Ou você acha, não, estou indo na igreja, está tudo certo. Te enganaram. Jesus nunca prometeu isso. E se formos levar a ferro e fogo essa mesma situação, então por que a igreja também não se sacrifica como o noivo? Faça essa mesma pergunta para você. Essa própria igreja se sacrifica como o noivo, dá tudo o que ele tem, como ele mesmo diz, dá tudo de si para resgatar as ovelhas. Já pensaram nisso? Purifique-se, fogo e água, vindo da palavra de Deus e não do homem que se diz de Deus. Você tem que reconhecer se o homem é de Deus, não ele fazer propaganda de si próprio. Ele não pode ser testemunho de si próprio. A própria palavra diz isso. Você que tem que testemunhar. Você tem que testificar disso. Se é de Deus ou não. Posicione-se como Jefté. Vá com fé e com o seu voto junto. Com a sua fé mesmo. Levante o voto. Mas eu não sei se eu vou vencer a batalha. Já perdeu. Sua fé é fraca. Sua fé não move montanhas. Quanto mais dizer mudar uma raiz. A própria raiz. Jefté fez um pacto com Deus sabendo que ia vencer. Mas mesmo assim se falou, dependo de ti. E se o Senhor concordar comigo, me abençoar, já está o voto feito, sem eu ver o que vai sair daquela casa. Sem eu ver.
Mas o Senhor falou, tá bom, vamos ver se você é fiel mesmo. E ele foi fiel. Ele foi fiel. Desafiou. Deus está mostrando. Você anda comigo? Confia em mim. Porque se você não confia em Deus, quer agir com seus próprios braços, sinal que você não tem fé. Você não crê em Deus. Lance as tuas obras na mão dele. Mas realize. Jefté teve que ir para a batalha. Teve que matar uns. Se defender ao mesmo tempo. Provavelmente saiu machucado. Saiu com alguns arranhões, algumas coisas. Mas Deus honrou o esforço. Qual é o seu esforço hoje? Abrir sua Bíblia? Ou viver a Bíblia? Desperte que os sinais estão claros. Mais claro do que Deus está trazendo para você hoje. Participe de uma igreja viva, santa, cheia do Espírito Santo. Não pelo discurso, mas pelo que você mesmo pode testemunhar. Não por promessas. Não por isso. Tem igreja que faz fila lá e tal, todo mundo quer aparecer na televisão, né? Chega lá, dá o microfone, cada um vai contando cada testemunho maluco. Maluco. Não, cara pobre que não sei o que, agora sou empresário, não sei o que. Depois de quanto tempo você teve que ir para a batalha? Não caiu do céu, tenho certeza disso. Isso é uma enganação que existe. Não caiu do céu. Ah, o dia estava cheio de dívidas, agora está tudo pago. Tá, mas teve que ir para a batalha. Não caiu do céu. Você teve que conquistar. Foi ou não foi? Isso não é uma empresa, uma igreja que engana as pessoas, que te dá as muletas para andar e depois fala, ó, você só está andando por minha causa, e depois ainda roga praga quando você vai embora dela. Ah, você vai voltar, você vai se arrepender. Não é isso. Jesus agia dessa forma? Ou ele perguntava, o que queres tu que eu faça? Deixa eu voltar a enxergar, Senhor. Deixa eu ver, Senhor. Não era isso? E hoje ele está tirando essas vendas dos teus olhos. Para que você saia e batalhe, conquiste. Confie em Deus. E vá lá conquistar. Porque se realmente Deus está no comando da tua vida, então você faz parte do povo que Ele está preparando no deserto. Está te purificando, está te colocando cheio de ousadia e te colocando de olhos abertos. Receba a água, o fogo e a revelação. Porque Ele mesmo disse, aquele que beber de mim jamais terá sede. João 4,14. Quem tem ouvidos, ouça e o que o Espírito Santo diz para esta igreja. Senhor, diante de Tua palavra liberada hoje, nós nos curvamos em arrependimento. Assim como Israel precisou ser purificado no deserto, reconhecemos que precisamos ser lavados pelas águas vivas de Teu Espírito. Tira de nós toda impureza, todo o orgulho, toda a incredulidade e toda a frieza. Que as cinzas do sacrifício de Cristo nos purifiquem hoje. Que sejamos encontrados limpos e prontos para a guerra espiritual, como Jefté. Não pela nossa força, mas só pela Tua graça, meu Pai. Desperta-nos, ó Deus, nos livra do sono espiritual. Os sinais estão aí. E não podemos ignorar o tempo da Tua visitação. Santifica esta Tua santa igreja, meu Pai. Que cada vida aqui hoje tome a decisão de voltar, de se consagrar,
de abandonar os altares estranhos e viver para ti, meu Pai. Prepara-nos como uma noiva santa, cheia de teu fogo e de tua presença. Que esta seja uma noite de transformação e alinhamento com o teu propósito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.